Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Assim que você encontrar, diga amém, por favor. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos e uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48, muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. 49, foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Versículo 50, jogando a sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a sua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Quantos podem dizer amém? Hoje o tema da minha ministração é atitudes que geram milagres. Vamos repetir no 3, 1, 2, 3? Agora como se você tivesse tomado café da manhã bem forte assim, com substância. 1, 2, 3. Atitudes que geram milagres. Toda a nossa vida é construída através das nossas atitudes. Alguém aqui já se arrependeu de alguma decisão, de alguma escolha ou de alguma atitude que tomou na vida? Se você já emprestou o seu nome para um parente, você sabe o que é isso. E a grande verdade é que as atitudes do passado definiram a vida que nós vivemos no presente. E as atitudes que nós estamos tomando no presente definirão a vida que nós teremos no futuro. Anote isso e não se esqueça: atitudes são como sementes. Atitudes são como sementes. Você não é obrigado a plantar absolutamente nada, mas será obrigado a colher os frutos da semente que você plantou. Pelo menos um está comigo aqui. Meu irmão, depois me passa o seu Pix. Eu sabia que era o senhor. Você é top, eu queria uns 10 igual o senhor aqui, aleluia. Então você não é obrigado a plantar. Mas depois que você planta, você será obrigado a colher. Eu conheço muitas pessoas que vivem patinando em muitas áreas da vida, simplesmente porque não tomam uma atitude. Eu aprendi ao longo da minha jornada que a indecisão é uma decisão. Guarde isso. A indecisão é uma decisão. Eu não trabalho com revelação, mas tem muita gente aqui, principalmente quem está solteiro. Tem algum solteiro aqui, ó? Só 3 solteiros. Se você não levantou a mão, você vai casar só em 2200. E na hora que o pastor estiver fazendo o seu casamento, a trombeta vai tocar. Quando ele fala assim, ó, pode beijar a noiva, a trombeta toca, a igreja é arrebatada. Então isso aqui é para você que está solteiro e não toma uma atitude. Se você não tomar cuidado, você vai morrer solteiro, tá? Aí o moço me mandou uma mensagem esses dias: pastor, eu escolhi esperar. Quase 50 anos. Não, pastor, estou esperando amadurecer. Falei, meu irmão, amadurecer.
Aí a pessoa diz que escolheu esperar, mas não escolheu trabalhar, não escolheu passar um desodorante, não escolheu escovar os dentes. Aí ele ora pedindo: Deus me ajuda, e Deus diz assim: você precisa me ajudar, para que eu possa te ajudar. Diga bem forte comigo: a fé sem obras é morta. Até o tecladista sentiu, hein? Sentiu? Você está solteiro, Fábio? Não? Você é casado? Meu Deus! Deus fez uma obra, hein? Aleluia! Vamos celebrar Jesus. Celebra aí, dá um aplauso aí. Pode... Carol e eu vamos completar em dezembro 17 anos de casados. E há quase 17 anos atrás, quando nós decidimos marcar a data do casamento, ela é prova. Nós não tínhamos absolutamente nada. A gente não tinha casa para morar, não tinha móvel, não tinha dinheiro para fazer festa, não tinha dinheiro para fazer o casamento, não tinha absolutamente nada. E quando nós marcamos a data do casamento, meu irmão, Deus preparou a casa para a gente morar, Deus preparou os móveis para a casa, Deus preparou a festa do casamento. Vou repetir isso aqui, alguém está pegando. Quando a gente marcou a data do casamento, Deus proveu a casa, Deus proveu os móveis, Deus proveu a festa. Por quê? Porque quando você dá um passo de fé, quando você toma uma atitude de fé, Deus coloca o chão para você pisar. Está na hora de você sair da inércia, meu irmão, e tomar uma atitude. Aí o moço veio para mim esses dias: pastor, eu queria que o senhor orasse por nós, nós estamos comemorando 5 anos de namoro. Aí eu falei assim: Deus, abra os olhos dessa moça, para ter o discernimento que esse moço está enrolando ela. Tem alguém comigo aqui ou não? A terceira lei da física diz que toda ação gera uma reação. E essa lei da física, esse princípio da física, ele também pode ser aplicado no mundo espiritual. Por quê? Porque na Bíblia você vai encontrar um Deus que age, mas você vai encontrar também um Deus que reage. Por quê? Porque Deus é reativo. Diga isso: Deus é reativo. Vou provar para você. Segundo Crônicas 7,14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ação, e orar, ação, e buscar a minha face, ação, e se converter dos seus maus caminhos, ação, então eu ouvirei dos céus, reação, perdoarei os seus pecados, reação, sararei a sua terra, reação. Jeremias 33:3, clame a mim, diz o Senhor, ação, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, reação. Tiago 4:7, chegai-vos a Deus, ação, e ele se achegará a vós, reação. Tem alguém comigo aqui ainda ou não? Mateus capítulo 7, versículo 8, porque aquele que pede, ação, recebe, reação. Aquele que busca, ação, encontra, reação. Aquele que bate, ação, se abre, reação. Por quê? Porque é praticamente impossível você dar um passo em direção a Deus e ficar sem uma resposta. Eu, no seu lugar, eu teria levantado uma das mãos para receber, porque nenhuma atitude que você tomar em direção ao seu Deus ficará sem uma reação. Deus vai responder, Deus vai reagir. Bartimeu nos ensina, através da sua postura, através das suas decisões, a caminhar em direção do milagre. Quantos aqui esperam um milagre de Deus? Então, ok.
Ok, você está esperando um milagre, Deus está esperando a sua atitude. Vou até beber uma água aqui para você pensar nisso. Então quero aplicar aqui, através das atitudes de Bartimeu, que é um texto clássico, um texto muito conhecido, e eu não quero falar nada novo, apenas aquilo que você já sabe. Então, primeiro, anote aí. Quer viver milagre, irmão, ou não? Primeiro, por que Bartimeu viveu um milagre? Por que Bartimeu teve uma experiência incrível com Jesus? Em primeiro lugar, porque ele buscou a Jesus no tempo certo. Anote, ele buscou a Jesus no tempo certo. Versículo 47, o texto diz que Jesus está indo em direção a Jerusalém. Ele está indo para onde? Ele está indo para Jerusalém. Ele passa por Jericó, ele está subindo para Jerusalém, e essa seria a última vez que ele passaria por aquele lugar. Seria a última vez que ele passaria por aquela geografia. O que Jesus está indo fazer em Jerusalém? Ele está subindo para Jerusalém para morrer a nossa morte. Por quê? Porque Jesus não encarnou para mudar a sua vida terrena, mas para transformar a sua eternidade. O que Jesus vai fazer em Jerusalém? É em Jerusalém que ele seria traído? É em Jerusalém que ele seria abandonado? É em Jerusalém que ele seria ferido, seria crucificado, seria sepultado e ao terceiro dia ressuscitaria? Então percebam que essa seria a oportunidade única desse homem. E Bartimeu não deixou para o futuro o que ele precisava fazer no presente. Esse homem soube discernir que aquela seria a sua oportunidade. Ele poderia ter pensado: amanhã eu clamo, amanhã eu grito, amanhã eu oro, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu mando o currículo, amanhã eu peço perdão. E se ele tivesse pensado assim, ele teria perdido a sua oportunidade. Não existe nada mais perigoso do que se desperdiçar uma oportunidade. Eu me lembro que em 2016, eu recebi a ligação do pastor Mac e eu achei que era uma pegadinha. Quando eu vi o número dele me chamando, eu falei: meu Deus. E ele me liga e diz: Grendene, eu queria que você desse a palavra da generosidade na vigília. A vigília que ele coordenava, a Casa do Oleiro. E eu já frequentava a vigília, já via como funcionava a dinâmica, e eu pensei comigo: é a minha oportunidade. Falei a palavra da generosidade. Depois nós fomos para o Pit Dog, que fica ali na Castelo Branco, bem perto da igreja de Campinas. E eu me lembro como se fosse hoje, pastor Fernando. Eu sentado do lado do pastor Mac, e ele bateu assim na minha perna e disse: Grendene, fica perto de mim, que eu vou te ajudar. Fica perto de mim que eu vou te ajudar. Falei: boa essa palavra, pastor. Eu estou precisando mesmo de ajuda. Na época não tinha Pix. Mas se fosse hoje. Aí sabe o que eu fazia? O pastor Mac, ele sempre colocava nas redes sociais as agendas. E eu ficava só observando. Quando tiver uma agenda em Goiânia, Aparecida, em Anápolis, eu vou aparecer lá. Por quê? Ele falou: fica perto de mim. Aí eu lembro que quando aparecia lá a agenda em Goiânia, irmão, eu descobri onde era a igreja e eu ia atrás. Eu chegava, irmão, na igreja grandão, eu estou com o pastor Mac, aleluia. Quem é você? Não me interessa. Eu estou com ele, aleluia. Sentar lá na frente. Sou amigo do pastor Mac, rapaz. E assim foi. Por quê? Porque as oportunidades não podem ser desperdiçadas. Eu aprendi a não desperdiçar oportunidades. Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Alguém está comigo ou não? Como você identifica uma laranja?
Como você identifica uma laranja? A laranja tem formato de laranja? Sim ou não? A laranja tem gosto de laranja? Ela tem formato de laranja? Sim ou não? Ok. Vocês são inteligentes. Agora, como você identifica uma semente de laranja? A semente de laranja tem tamanho de laranja? Tem formato de laranja? Tem gosto de laranja? Tem sabor de laranja? Mas ela já é uma laranja no seu processo inicial. Vou fazer essa parte aqui de novo. Ainda bem que não está transmitindo, né? Mas vai ficar gravada essa parte? Depois vou fazer um negócio. Então a laranja, ela tem cor de laranja, tamanho de laranja, formato de laranja, sabor de laranja, mas a semente de laranja não tem tamanho de laranja, não tem sabor de laranja, não tem cheiro de laranja, mas ela já é uma laranja no seu processo inicial. Sabe por que muita gente desperdiça oportunidades? Porque elas não têm o tamanho que você espera. Ninguém fala nada agora, essa era a melhor parte da mensagem. Eu pensei isso aqui, falei, meu Deus, isso aqui vai ser um The Fly Manai. Dá um trabalho, pastor Fernando, pensar nisso, fica semana inteira pensando na laranja. Falei, não, nessa parte da laranja aqui vai virar. Sabe por que muita gente desperdiça oportunidades? Porque elas são feias, informes, pequenas. Morde uma semente de laranja para você ver o tanto que ela é azeda, amarga. Sabe por que se chama isso? Antinutriente, porque semente não foi feita para comer, foi feita para plantar. Aí você olha assim, mas é tão pequenininho, e eu estudei tanto, eu me preparei tanto, eu me esforcei tanto. Aí você pega essa pequena oportunidade e joga fora. Aí você pega essa pequena palavra, é uma palavra de generosidade. Irmão, eu preparei essa palavra da generosidade em 2016, como se fosse uma pregação dos Gideões. Falei, irmão, eu vou entregar tudo. Viu, irmão, não faz isso não, que eu tenho... Rolou um flashback aqui. Eu tinha até um brochezinho dos Gideões. Meu Deus, pega, vai pegar daqui, vai pegar de... eu vejo... Eu tenho praia, irmão. Eu pareço coach, irmão, não sou coach não. Eu era mais pentecostal. E aí você olha para essas pequenas oportunidades e diz assim, eu vou jogar fora. E aqui está um mistério. Você quer ouvir uma palavra ou não? Sabe por que a gente desperdiça grandes oportunidades? Porque elas vêm disfarçadas em pequenas sementes. Vou repetir. Sabe por que a gente desperdiça grandes oportunidades? Porque elas vêm disfarçadas dentro de pequenas sementes. Você precisa plantar essa semente, precisa regar essa semente, precisa adubar essa semente, porque dentro dessa pequena semente tem uma grande árvore que vai gerar muitos e muitos e muitos e muitos e muitos frutos. Ou você acha que eu cheguei aqui na Fêmea do nada? Isso aqui é uma semente que foi plantada em 2016. Que está sendo cultivada ao longo dos anos. Só que uma pequena oportunidade em 2016 me fez chegar aqui em 2026. Por quê? Porque eu aprendi a valorizar os pequenos encargos, as pequenas responsabilidades. Pode ser pequeno agora, é uma semente, é azeda, é informe, é pequenina, mas eu sei que dentro dessa pequena semente, Deus colocou uma grande árvore que vai gerar muitos e muitos e muitos frutos. Eu tenho uma palavra rema para o seu coração nessa manhã. Deus vai te dar sementes, Deus vai te dar oportunidades, mas você não pode desperdiçar.
Essa empresa é uma semente, Zé. Essa porta pequena é uma semente. Seu casamento é uma semente. Essa oportunidade que Deus está te dando é uma semente. Ela é pequena hoje, mas se você persistir, cuidar, cultivar, essa pequena oportunidade vai gerar tantos frutos que você nem imagina, porque Deus é especialista em esconder grandes frutos dentro de pequenas sementes. Levante uma de suas mãos, aleluia! Eu sinto Deus falando ao coração de alguém aqui. Deus tem te dado oportunidades que são como sementes sem formas estranhas, mas se você plantar, adubar, cultivar, ela vai se transformar numa grande árvore. Alguém recebe essa palavra? Quebre o silêncio para celebrar. Essa é uma boa palavra. Por que Bartimeu viveu um milagre? Porque ele soube discernir a oportunidade. Nessa próxima semana, Deus vai colocar sementes nas suas mãos. Nessa próxima semana, Deus vai colocar sementes nas suas mãos. E você vai plantar, regar, adubar, cultivar. E quando você menos esperar, vai ter uma árvore tão grande. E você vai olhar para trás e vai dizer: muito obrigado, Senhor, por ter me dado o discernimento para não jogar essa pequena oportunidade fora. Alguém recebe isso? Diga glória a Deus. Segundo, por que Bartimeu viveu um milagre? Porque ele não apenas buscou a Jesus no tempo certo, ele também buscou a Jesus, a pessoa certa. Porque não basta estar no lugar certo, é preciso buscar a pessoa certa. Quando você está com dor de dente, você vai no cardiologista? Você vai no ortopedista? Quando você está com dor de dente, você vai aonde? No dentista? É mesmo? Chega lá no cardiologista e fala assim: eu estou com dor de dente. Ele vai falar assim: eu não posso te ajudar. Por quê? Porque não basta estar no hospital, é preciso buscar o especialista. Então Bartimeu percebe uma movimentação anormal. E ele pergunta: bom, tem mais gente passando do que o normal aqui. Não é normal. Estou sentindo aqui uma vibração diferente. Quem é que está passando? É alguém importante? Alguém gritou: é Jesus de Nazaré. Aí olha que lindo isso. Posso continuar ou não? Olha que lindo isso. Bartimeu, que não tinha visão, que não tinha vista, tinha visão. A multidão que tinha vista, não tinha visão. Bartimeu não tinha vista, mas tinha visão. A multidão tinha vista, mas não tinha visão. Por quê? Porque a multidão olha para Jesus e consegue enxergar apenas a natureza humana dele. Ele é de Nazaré, filho de José. Mas o Bartimeu, que não tinha vista, mas tinha visão, ele diz: eu não tenho olhos, mas enxergo mais do que vocês. Bartimeu entendeu que o maior inimigo da nossa visão é a nossa vista. Por que, pastor Grandene? Porque a vista é uma função dos olhos, mas a visão é uma função do coração. Por quê? Porque a vista te mostra o presente, mas a visão te revela o futuro. A vista te mostra o natural, mas a visão te revela o sobrenatural. A multidão tinha olhos e conseguiu ver apenas a natureza humana de Jesus. Ele é de Nazaré, filho de José, filho de Maria. Mas Bartimeu diz: vocês estão enxergando pouco demais. Eu que não tenho vista, enxergo mais do que vocês. Ele não é apenas de Nazaré, ele é o filho de Davi. 2 amém, metade de um aleluia lá atrás. Ele não é apenas de Nazaré,
Ele é o filho de Davi. Eu vou dizer quem ele é de verdade. Ele é o Criador. Ele é o alfa, aquele que está no início, mas ele é também o ômega, aquele que está no final. Eu vou dizer quem ele é. Ele é aquele que tem a chave que abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Eu vou dizer quem ele é. Ele não é apenas de Nazaré, não. Essa é a natureza terrena dele. Eu vou revelar para vocês a natureza divina. Ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E ele é aquele que tem o poder para mudar a minha vida. Ele é o filho de Davi. Eu preciso correr, porque tem mais 15 atitudes. O irmão lá atrás fez o sinal da cruz. Terceiro, por que Bartimeu teve uma experiência com Cristo? Porque ele busca no tempo certo, ele busca a pessoa certa. Terceiro, versículo 48, ele busca com persistência. Diga bem forte, persistência. O texto diz que ele começa a clamar, ele vai clamando. Aí o texto diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Eu pergunto e você responde: muitos são todos? Muitos são todos? Muitos indica plenitude? Muitos indica totalidade? Então tem muita gente mandando ele calar, mas ele continua clamando. Por quê? Porque as vozes que você ouve determinam como você se comporta. Sabe por que Bartimeu viveu um milagre? Porque ele não deu ouvido às palavras da multidão. Ele fez das palavras negativas um combustível para continuar clamando. As palavras serviram como um combustível para ele continuar gritando. Por quê, pastor? Porque coragem não é ausência de medo. É a persistência, é persistir apesar do medo. Aí olha o que o texto diz. Por causa do clamor de Bartimeu, Jesus parou. O texto original diz que Jesus postou-se, ficou parado. Ou seja, o clamor de um cego, sem influência, miserável, foi capaz de parar a jornada do Filho do Deus vivo. Porque quanto mais não você ouve, mais perto do sim você está chegando. Você vai desistir só porque disseram não uma vez? Tenta de novo. Você vai desistir só porque disseram que não ia dar certo 2 vezes? Tenta de novo. Nós não podemos ser frouxos, covardes. Você não faz ideia da quantidade de não que eu já recebi na vida. Quantas vezes eu ouvi: o Grendene não vai fluir, o Grendene não vai crescer, o Grendene não vai chegar. Pois é. Quanto mais não eu ouvia, mas o meu coração se enchia de força para perseverar, para continuar, para persistir. A perseverança nos levará até a presença de Jesus. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você nessa manhã, que Deus te dê graça para não desistir. Você está tão perto de chegar, minha irmã, você está tão perto de chegar, meu irmão, você está tão perto de conquistar, querido, você está tão perto de conquistar, querida, e o diabo vai fazer de tudo para que você desista, para que você retroceda, para que você volte, mas há uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa manhã. Eu vou te dar graça para que você tente mais uma vez, para que você tente mais uma vez, para que você tente mais uma vez, porque as mesmas pessoas que disseram que não teria jeito, que Deus não iria te ouvir e que não iria acontecer, são as mesmas pessoas que terão que te dizer: o mestre te ouviu e ele quer que você chegue até a presença dele. Quarto, por que Bartimeu viveu um milagre? Porque ele buscou com humildade. Essa parte aqui eu vou pular porque vai ser mais tenso. Sim ou não?
tem muito visitante, eles vão ficar escandalizados, às vezes. Hã? Pode falar mesmo, gente? E se eu cair da escala? Mas não está transmitindo, né? Ninguém vai ficar sabendo. Por que Bartimeu viveu um milagre? Porque ele buscou com humildade. Versículo 48. Ele não exige. Ele pede por misericórdia. O que ele clama? Tem misericórdia de mim. Ele não pede por justiça. Ele não reivindica os seus direitos. Ele pede por compaixão. Sabe o que tem nos impedido de viver grandes experiências com Deus? Quer saber ou não? A nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa prepotência. E a gente acha que Deus é o nosso servo. É. Fui pregar numa campanha esses dias, e o nome da campanha, Deus tem que fazer. Falei, what? Como é que é, pastor? É, Deus tem que fazer. Tem esse negócio, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Aqui Ele tem que fazer. Falei, que isso aí? Eu pensei comigo, o que eu vou pregar? A soberba, a arrogância, pode nos fazer perder grandes bênçãos de Deus. Porque o caminho da arrogância tem como destino fracasso. O caminho da arrogância tem como destino o fracasso. Tem gente que subiu numa folha de sulfite. E ele acha que está no topo do Monte Everest. Conhece gente assim? Eles não vieram de manhã não, eles vão vir só à noite. Graças a Deus. Porque é todo mundo humilde, todo mundo... Aleluia, irmão. Anote isso. Por causa da arrogância, Deus tirou Nabucodonosor do trono e o colocou no pasto. Por causa da humildade, Deus tirou Davi do pasto e o colocou no trono. Vou repetir. Por causa da arrogância, da soberba, da prepotência, Deus tirou Nabucodonosor do trono e o colocou no pasto. Vai pastar. Vai pastar igual um animal. Mas por causa da humildade, Deus tirou Davi do pasto e o colocou no trono. Por quê, pastor? Porque Deus existe ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Que o Espírito Santo gere em nós esse sentimento, esse coração humilde, ensinável, dependente, porque é isso que nos fará viver experiências com Deus. Quinto, já começa a encerrar. Já estou encerrando, hein? Versículo 51. Por que Bartimeu viveu uma experiência incrível? Porque ele buscou a Jesus com objetividade. Ele buscou com objetividade. Você já parou para pensar, para refletir, que na maioria dos milagres, sempre antes de Jesus curar a pessoa, ele sempre perguntava, o que ele perguntava? Oh, vocês são bons de Bíblia mesmo, e com força, hein? É. O que ele perguntava? Você nunca perguntou? Nunca pensou? Qual é a necessidade de perguntar para um paralítico o que ele quer? Não é óbvio, gente? Sim ou não? Qual é o sentido de você perguntar para um cego? E aí, o que você quer? Vai, Jesus. Quero voltar a enxergar. Parece que é óbvio para nós, mas para Jesus não era. Ele sempre queria extrair da pessoa o que de fato ela queria. E por que Jesus sempre perguntava? Por causa de um fenômeno chamado psicoadaptação. Você pode repetir? Vamos lá? Você falar 3 vezes rapidinho, parece uma língua estranha. Psicoadaptação, psicoadaptação.
O que é psicoadaptação? Psicoadaptação é a incapacidade de reagir na mesma intensidade quando você está sendo exposto à mesma circunstância. Repete aí, vamos lá. Estou brincando. Então vou falar mais devagar. Psicoadaptação é a incapacidade de reagir na mesma intensidade quando você está sendo exposto à mesma circunstância, à mesma situação. Está aqui, ó, a Ju, que é lá do Rio. Né? A gente, quando vai no Rio a primeira vez e passa perto assim, da linha amarela, até arrepia. Você fala assim, Jesus amado. Mas quem é de lá fala, não, pastor, aqui a chapa é quente mesmo, vamos embora. Por quê? Psicoadaptação. O ser humano se adapta às geografias, se adapta ao clima, se adapta às circunstâncias. E pasmem, o ser humano tem a capacidade de se adaptar até à dor. Sabia disso? Tem gente aqui que está sentindo dor. Ah, mas é só uma dorzinha mesmo, pastor, já acostumei. Não vai no médico. Por quê? Você psicoadaptou. Você passa pelo mesmo lugar, a mesma vez. Na primeira vez, meu Deus. Na segunda vez, meu Deus. Na terceira vez, meu Deus. Na quarta vez, é assim mesmo. Sabe o que é isso? Psicoadaptação. Você não consegue reagir na mesma intensidade quando você está sendo exposto ao mesmo problema, à mesma circunstância. Aí você começa a dizer, é assim a vida mesmo, pastor. O mundo é isso mesmo. E é por isso que Jesus olhava para o necessitado e dizia assim, o que você quer? Você quer sair daí? Quer mudar de vida? Quer sair dessa sarjeta? Aí Jesus pergunta para Bartimeu, Bartimeu, o que queres que eu te faça? E Bartimeu sabia tanto o que queria. Ele poderia ter pedido uma esmola, sim ou não? Poderia ter pedido uma ajuda, sim ou não? Mas ele foi ao ponto principal. Ele tinha um objetivo. Se Jesus te perguntar nessa manhã, o que queres que eu te faça? Você vai saber o que pedir, meu querido? Sim ou não? Sim ou não? Não senti firmeza, não. Porque de manhã você faz uma oração. Meio-dia você faz outra. À tarde você faz outra. À noite você desfaz as orações que você fez no resto do dia. De manhã quer um carro branco. À tarde quer uma cor de abóbora. E à noite não quer carro nenhum. Aí o anjo fica assim, é branco, é verde. O que ele quer? Senti um clima pesado agora, hein? Vocês sentiram ou não? Sentiram? Eu senti. Para quem não tem um objetivo claro, o destino sempre será uma estrada sem rumo. Anota isso aí, marca lá para fortalecer a favela. Para quem não tem um objetivo claro, o destino é como uma estrada sem rumo. E aí você está culpando Deus. Culpando Deus. Deus, quando é que vai acontecer? Deus, quando é que o Senhor vai mudar minha vida? E Deus está dizendo, eu vou direcionar o vento quando você direcionar as velas. Você direciona as velas e eu faço o vento soprar. Aí Bartimeu sabia tanto o que ele queria, que antes de ser curado, ele joga a capa fora, ele diz, eu sei o que eu quero. E eu sei tanto o que eu quero que eu não vou nem levar a capa mais. A capa era uma autorização do governo romano para que ele pudesse pedir esmolas. Então, já que Jesus está me chamando, eu não vou usar mais capa, porque eu vou cego, mas vou voltar enxergando. Para essa vida que eu não volto nunca mais. Tem alguém aí ou não? Já que Jesus está me chamando, eu não vou levar nem a capa. Por quê? Porque eu sei exatamente o que eu quero, eu sei exatamente o que eu vou pedir, eu sei que Ele tem o poder para abrir os meus olhos, para me fazer voltar a enxergar, e é por isso que eu não vou levar mais a capa. Aí sabe por que algumas pessoas não querem ser curadas?
porque enfermas elas chamam mais atenção. E os piores cegos são aqueles que não querem enxergar. O que queres que eu te faça? Objetividade. Fim, sexto. Por que Bartimeu viveu uma grande experiência? Porque Bartimeu usou o que ele tinha para receber de volta o que ele havia perdido. Banda, pode vir me ajudar. Bartimeu usou o que ele tinha para receber de volta o que ele havia perdido. Versículo 51. O texto diz que Bartimeu era cego. E aí eu pergunto para você, uma pessoa que é cega, ela consegue ouvir? Sim ou não? Sim ou não? Consegue ouvir muito bem. Uma pessoa que é cega consegue falar? Uma pessoa que é cega consegue andar? Sim ou não? Ok. Então percebe que o que ele perdeu foi a visão. Mas ele podia falar, ouvir e andar. Então, ao invés de ficar reclamando pela visão que ele perdeu, ele usou o que ele tinha para receber de volta o que ele havia perdido. Mais uma vez, ele era cego, mas ele podia ouvir, andar e falar. E ele usou o que ele tinha para receber de volta o que ele havia perdido. Enquanto você ficar reclamando pelas coisas que você perdeu, você vai deixar de usar aquilo que permaneceu. E você pode ter perdido muita coisa, é verdade, eu sei que doeu, eu sei que foi difícil, mas você não perdeu tudo. Tem alguém vivo aqui ainda? Respirando? Pois é, pastor, eu perdi muita coisa. Pois é, mas você não perdeu tudo. Por quê? Porque ainda tem audição, ainda você tem perna e você ainda tem voz. Então ele usa a audição, ele usa a voz e ele usa as pernas para ir até Jesus. Então, ao invés de você ficar reclamando, questionando, ai Deus, ó vida, porque tudo acontece sempre comigo, será que não está na hora de você se levantar e, ao invés de murmurar pelas coisas que perdeu, você usar aquilo que permaneceu para receber de volta aquilo que você perdeu? Porque você pode ter perdido muita coisa, mas você não perdeu tudo. Está na hora de você olhar para aquilo que Deus fez permanecer, para que você receba de volta aquilo que você perdeu. Então, ao invés de você ficar reclamando, questionando, porque tudo acontece comigo. Não! Olhe para as coisas que permaneceram. Glória a Deus. Você não dá glória a Deus, a criança dá. Aleluia. Ao invés de você ficar olhando para as coisas que se foram, foque naquilo que permaneceu. Há uma jornada incrível de Deus para a sua vida, querido. E você não pode se perder com as perdas. Está na hora de você se levantar e usar aquilo que permaneceu. Calma aí, eu sou cego, mas eu tenho voz. Eu sou cego, mas eu tenho perna. Eu sou cego, mas eu tenho audição. E eu vou usar aquilo que permaneceu para recuperar aquilo que eu perdi. O texto diz que Bartimeu foi curado. E a última atitude que ele tomou, e é a mais importante, ele não queria apenas os milagres de Jesus. Ele decidiu caminhar atrás de Jesus. Bartimeu não queria apenas os presentes de Deus. Ele queria a presença de Deus. Porque não adiantaria ter a cura do físico e ter a perdição da alma. Se você pode ficar de pé, fique de pé comigo.